Fala galerinha, e aí, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá? Olha só, a gente vai, destacar aqui agora, especificamente, a relação, de pares ordenados dentro do plano cartesiano. A gente já viu, a gente já classificou aqui o plano cartesiano, viu como se divide em quatro quadrantes, por exemplo, o jogador que está utilizando aqui a camisa 10, ou seja, essa camisa número 10, ela está ocupando o quarto quadrante. A camisa número 4 está ocupando o primeiro quadrante, ó. Veja que a gente começa sempre a contar, lembra que a gente tem um eixo aqui, que a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X. Então a gente começa a contar sempre, desse canto superior direito, e aí a gente pega o que? Isso aqui, ó, em sentido anti-horário, né? A gente vai vir sempre no sentido anti-horário. Então sempre esse sentido anti-horário, ok? Para definir aí os quadrantes, ó, o sentido anti-horário. Perfeito? Então, para a gente poder determinar, essa relação de quadrantes aí. Beleza? Tranquilo? Olha só. Quando a gente fala de plano cartesiano, a gente também fala de pontos, né? A gente precisa fazer a marcação dos pontos. E esse ponto aqui, ele é representado aí, por uma abscissa e uma ordenada. Ou seja, ó, a gente tem um ponto correspondente a y e um ponto correspondente a x. Esse primeiro valor aqui é sempre correspondente a x, ó, e esse segundo valor sempre correspondente a y. Sempre essa ordem, professor, sempre. Isso aqui, tem que ocorrer sempre, 100%, entendeu? Primeiro valor para x, segundo valor para y. Perfeito. Então quer dizer o seguinte, ó, que esse ponto 2 aqui, então é de x. Então quer dizer que em x aqui, ó, a gente tem duas unidades, enquanto que y a gente tem, ó, 3 unidades. Então é só a gente, destacar aqui, ó, o 2 de x paralelamente ao eixo. Aqui também, ó, o 3 de y que vai vir paralelamente e o ponto de encontro é o ponto A. Então, ó, a gente tem aqui 2 do eixo x, 3 do eixo y. A gente consegue marcar assim o ponto A. Outra coisa importante, ó, que a gente falou, a gente, observou lá que essa região aqui, ó, essa região, ela é chamada o que? De primeiro quadrante, né? Toda essa região aqui é chamada de primeiro quadrante. Com relação aos números, o que que a gente consegue observar aí? Que a gente tem dois valores e ambos são positivos, ó. A gente consegue justamente observar que esse 2 ele tem sinal positivo, esse 3 tem sinal positivo. Então, o que que significa que o sinal do x nesse quadrante é positivo? Observe, ó, no primeiro quadrante a gente está pegando essa parte do x e essa parte aqui realmente o que? Valores positivos. No primeiro quadrante, a gente está pegando essa região aqui, essa área, essa parte aqui da reta Y. Essa parte também é o que? Né? Positiva, então sinal positivo aí. Perfeito? Ok? Beleza. Então vamos lá. Destacando agora o ponto B. E o que que a gente observa importante aqui, ó, em relação a esse ponto B? Veja que a gente tem o valor de x e o valor de y, sempre essa sequência, x, y, x, y. A reta, essa aqui é a reta y e essa é a reta x. Então veja que o x é negativo, menos 1, então tem, ó, menos uma unidade, a gente representou aqui menos uma unidade, e y positivo, 2 unidades. Então, ó, 2 unidades, então a gente consegue representar isso. E aí a gente vai traçar aqui, ó, nessas, relações paralelas até, encontrar. E aí esse encontro é exatamente esse ponto que a gente está marcando. Veja que esse ponto aqui, ele é um ponto, ó, que ocupa essa região, essa área daqui, ó. E essa região, essa área aqui é o que a gente determina o que de segundo quadrante, né? Então a gente consegue observar, ó, que esse ponto ele pertence ao segundo quadrante aqui, desse plano cartesiano, certo? E com isso, professor, o que que a gente sabe aqui? Se a gente observar, ó, a gente tem o que? A gente tem um número negativo, um valor negativo e um valor o que? Positivo. Ou seja, a parte, do x é negativa. Veja que a parte do x é esse lado esquerdo aqui do eixo x, ó.
Então, lado esquerdo negativo, lado direito positivo, lado esquerdo negativo. Enquanto que o y pega a parte superior do y e essa parte superior do y positiva. A parte inferior é que é negativa, né? Mas a parte superior é positiva. Então a gente consegue claramente localizar o sinal aí, né, do quadrante, né? Os sinais, na verdade, né? Que tem um sinal para x e outro sinal para y, formando aí essa coordenada. Perfeito? Ok. Beleza. Então é o seguinte, marcando mais um ponto aqui, ó, veja que agora esse ponto ele vai para onde? Para o terceiro quadrante, né? Então se a gente observar, continua o que? Os eixos os mesmos. Então a gente tem o primeiro, segundo, agora a gente vai para o terceiro quadrante. E aí o que a gente tem aqui? Um valor para x e um valor para y, sempre nessa ordem. O valor de x aqui é negativo e o valor de y também é negativo, ó. Então o que a gente tem aqui? O x vale menos 3, então vamos pegar aqui. Então, ó, esse x aqui. Então veja o seguinte, ó, que eu dividi aqui, então, as unidades. Então esse x aqui, ele é menos 3, ó, um valor negativo. E o y aqui, ele é menos 4, né? Então deixa eu colocar aqui, marcar aqui também que ele é um valor negativo, ó. Então a gente tem menos 3 e menos 4, os dois valores negativos aí. Perfeito, ok? Então, ó, só dividindo aqui, marcando as 4 unidades. Certo. E o encontro aqui é exatamente esse ponto C, né, que a gente colocou aqui, que tem essas coordenadas aí do ponto C. Sim. E aí o que a gente observa? Ó, que essa região toda aqui, ela é chamada de de terceiro quadrante, não é isso? Então, essa região toda aqui corresponde ao terceiro quadrante. Então, esse ponto, ele pertence ao terceiro quadrante. E aí, no terceiro quadrante, o que a gente consegue destacar aqui em relação aos sinais, ó? Observe aqui, ó, que se a gente olhar para a reta x, a gente está pegando o quê? O lado esquerdo da reta x. E aí o lado esquerdo é negativo, ok? Se a gente olhar para a reta y, a gente está pegando a parte de baixo da reta y. E essa parte de baixo é negativa. Então a parte de baixo aqui é negativa. Ah, professor, beleza, ok. Perfeito. Então veja o seguinte, que esse ponto, né, que pertence aí ao terceiro quadrante, tem coordenadas negativas e negativa. Ó, negativo com negativo, ok? Perfeito, beleza. Certo. Marcando mais um ponto, agora a gente fecha aqui esse ponto aqui, quarto quadrante. Ó, a gente observa que esse ponto vai estar onde? No quarto quadrante, certo? E aí, ó, se a gente marca aqui esse ponto, né, no quarto quadrante, o que a gente consegue observar aqui, ó, quando a gente faz o traçado aqui, né, para esse ponto? Então, ó, veja que é 5, então 1, 2, 3, 4, 5, o ponto de x aqui é 5, e o ponto de y, menos 1, né? Então, sempre lembrando, ó, x e y. Então, menos 1. Então, ó, veja que é 5 de x, menos 1 de y. E aqui onde encontrou é o ponto D, correspondente aí ao ponto D. Quando a gente observa essa região, veja o seguinte, ó, que a gente está falando de uma região aqui que corresponde, né, ao quarto quadrante. Então, essa região aqui, ó, ela está correspondendo ao quarto quadrante. E o quarto quadrante, qual é o comportamento dos sinais aqui, ó, desse quarto quadrante? Veja que o valor de x ele está positivo e o valor de y está negativo. É exatamente a mesma relação que a gente obtém aí observando os eixos, ó. O x está onde? Do lado direito. E o lado direito do x é positivo. O y, onde está aqui na reta y, a representação desse ponto? Na parte de baixo. E a parte de baixo é negativa. Negativa. Ok? Beleza? Então, isso aí. Veja o seguinte, ó. Professor, e se eu inverter a ordem dos valores aí, significa que o ponto é igual? Não, o ponto não vai ser igual. Por que o ponto não vai ser igual, professor? Veja o seguinte, ó. Esse valor aqui é o valor de quem? De x. Veja o seguinte, quando a gente pega o x aqui, qual é o valor de x aqui agora? 1. Então não tem como a representação ser a mesma, concorda? Então, ó,
a representação aqui vai ser diferente. Se a gente pega esse ponto, esse 1 aqui é o valor de y, só que lá no outro ponto, qual é o valor de y? 3. Então não vai bater, não vai funcionar. Ó, veja o seguinte, né, que a gente pode representar aqui, né, colocar aqui normal, os eixos, o x e y, e o seguinte, ó, o ponto A, o que a gente está falando? Que a gente está pegando aqui 3 de x. Então, veja ó, que é o valor 3 de x. Então, 1, 2, 3 de x. Então, é esse número que a gente está pegando, ó, 3 de x. E 1 de y. Então, a gente está pegando aqui, ó, 3 de x e 1 de y. Quando a gente liga, né, é isso que a gente vai obter, ó. Então, é esse ponto aqui que representa o ponto A. Então, ó, lembrando, né, que a gente está marcando aí o ponto A, ok? Beleza? Então, ó, nessa relação de A. Certo. Agora, em relação ao ponto B, veja que agora, ó, o x vale 1. Veja que agora o x aqui vale 1, lá no ponto B. Então, a gente vai pegar, ó, o x vale 1 e o y aqui vale 3. Então, se a gente marcar aqui, ó, 3 unidades, então é exatamente aqui que a gente vai localizar o ponto B. Então, veja ó, que a posição é diferente, a localização é diferente aqui. A gente está trabalhando o quê? Com posicionamentos diferentes. Por isso, né, que veja que essa relação aqui representa o quê? Né, uma relação de diferente. Na relação aqui a gente observa ó, que é diferente. Não tem como ser igual. Né, justamente por conta dessa ideia, né, da troca aí, né, do posicionamento dos valores, ou seja, o valor de x passa a ser o valor de y e o valor de y passa a ser o valor de x, ok? Beleza? Olha só, ainda algo interessante, por exemplo, se eu marcar o ponto aqui, ó, 2 e 0, esse ponto M, 2 e 0, peraí, professor, 2 e 0, 2 de x, né, isso, e 0 de y. Então, 2 de x, então, ó, se eu traço aqui, 2 de x está aqui. Mas 0 de y está aqui, professor. 0 de y está no eixo, na origem, ali no centro, não é isso? Passa pela origem, né? Passa pelo centro. Exatamente. Então, o que que ocorre nessa circunstância aqui? Né? O que que a gente sabe diante dessa circunstância? É que a gente vai, ó, o 0 e o 2, então, ó, do 2 para o 0, só que eu não posso marcar o ponto no 0, porque eu só posso marcar no 0 se for 0, 0. Então, onde eu marco esse ponto? Aqui no 2, ó, então vou marcar aqui no 2. Né? Apesar de eu, na linha aqui, ó, de eu ligar o x para o y, eu estou ligando o x para o y, ligo 2 para 0. Só que eu não posso marcar em 0, eu só posso marcar em 0 quando ocorrer 0, 0. Então, nesse caso aqui, eu marco no 2. Então, quer dizer o seguinte, ó, quer dizer o seguinte, que esse ponto aqui, esse ponto, ó, ele pertence ao eixo das abscissas. Então, esse ponto, ele pertence ao eixo das abscissas. Ele não está nem no primeiro, nem no quarto. Ah, posso dizer que ele está? Não, ele está dividindo o primeiro e o quarto quadrante. Então, ele está em cima do eixo das abscissas. O ponto aí, ó, ele pertence às abscissas. Então, esse M aí, ó, ele pertence, ok? Ao eixo das abscissas. Né? Então, ele pertence, né, ao eixo das abscissas. Ok? Beleza? Tranquilo? Pronto. Então, vamos lá. Agora, né, se a gente imagina o seguinte, né, que a gente tem uma outra situação e agora, nessa situação, a gente tem que representar o ponto N aqui, que é 0 menos 3. 0 de x menos 3 de y. Então, 0 de x, professor, está aqui, né? Isso, ó, 0 de x vai estar aqui, exatamente. Né? E esse aqui, o eixo x. E esse, o eixo y, ó. Mesmas relações que a gente vê em todos os casos, né? Sempre nessa ideia de x, y, x, y, x, y, ok? Então, veja o seguinte, né, o que que a gente vai verificar aqui agora? Ó, que a gente pode marcar menos 3, então menos 1, menos 2, menos 3. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, dividindo aí, então é aqui que a gente vai encontrar esse menos 3. Certo, mas professor, eu tenho que ligar 0 a menos 3, né? E sim. Então veja o seguinte, ó, onde eu vou marcar? Em menos 3. Porque eu só marco em 0 se for 0, 0, se ele fizer parte da origem ali, ó,
no centro, né? Cortar o centro da interseção, bem no meio da interseção, ok? Então veja, né, que o que a gente tem agora, ó, que esse ponto N aqui, ó, esse ponto N, né, então veja que eu acabei marcando -3 porque o outro é 0, então esse ponto N aqui, ele pertence, veja que ele pertence aqui, ó, o que? Ao eixo das ordenadas, ele está o que? Entre, né, terceiro e quarto quadrante, mas está bem em cima do eixo, então ele pertence ao eixo das ordenadas, ele está em cima do eixo Y, por isso que ele pertence ao eixo das ordenadas. Tranquilo? Ok? Beleza? E aqui, professor, se eu tenho um ponto 0, 0, é o que eu sempre estava falando, é a única circunstância que a gente vai conseguir marcar aqui no centro é quando esse ponto aí, ó, ele for 0, 0, 0, 0. Então a gente consegue marcar, né, ele exatamente no centro. Ele não pertence, ou seja, ele pertence tanto ao eixo das abscissas quanto ao eixo das ordenadas, só que ele está exatamente no centro, diferente das circunstâncias anteriores. Nessa circunstância aqui, ó, veja que o ponto pertencia ao eixo das abscissas. Nessa outra circunstância, que o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Nessa circunstância aqui agora, ele divide o espaço aqui, ó, tanto com o eixo das ordenadas com o eixo das abscissas, ou seja, ele está exatamente no centro, por isso, né, que ele está onde? Na origem. Então a gente pode dizer o seguinte, que isso aqui, ó, é a origem aí, né? É um ponto que ocupa a origem, ok? Beleza? Tranquilo? Isso aí. Bons estudos!